Olá, bem-vindo ao nosso canal. Que bom ver você aqui comigo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o poder familiar e a paternidade responsável. Muitas pessoas, quando pensam em ter filho, não se lembram da legislação referente à paternidade e maternidade que está no Código Civil. É muito importante você saber que ao se tornar pai ou se tornar mãe, você vai ter muitas obrigações legais, né? Não estou falando das obrigações decorrentes da criação, não estou falando da obrigação de ter que levantar à noite para trocar fralda. Estou falando das obrigações legais impostas pelo legislador, que constam no Código Civil, para que você tenha, então, uma paternidade ou uma maternidade responsável. E essas obrigações, elas trazem bastante consequências. Então, o que é o poder familiar? O poder familiar é o direito que você tem de dar ordens ao seu filho, de dirigir o seu filho, de disciplinar o seu filho. Esse poder familiar, ele tem início no nascimento e o término dele é quando o seu filho atinge a maioridade. Há também outros motivos para a extinção do poder familiar. Caso a criança seja adotada, os pais biológicos perdem o poder familiar e o poder familiar é entregue ao pai adotante. Quando o pai ou a mãe falece, o poder familiar também se extingue, mas se você tiver a companhia, a presença do seu filho até a maioridade dele, então é com a maioridade que o exercício do poder familiar vai terminar. O poder familiar, nesse exercício, você tem muitos deveres para cumprir. E esses deveres vão estar aqui, eu vou ler para vocês, no artigo 1634 do Código Civil. A redação do artigo vai aparecer aqui no texto, mas eu vou fazer a leitura junto. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em quanto aos filhos. Inciso 1º, dirigir-lhes a criação e a educação. Então, você vai eleger a escola que o seu filho vai estudar, você vai eleger as atividades extracurriculares que seu filho vai fazer, por exemplo. Inciso 2º, exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do artigo 1584. Significa que, ainda que o seu relacionamento tenha um fim, que o seu casamento termine, que a sua união estável termine, você continua tendo o direito de exercer o seu poder familiar. A separação, o divórcio, o fim de um relacionamento não coloca fim ao exercício do poder familiar. Inciso 3º, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem. O Código Civil permite que menores se casem, mas para o menor se casar, ele precisa do consentimento dos pais. Inciso 4º, conceder-lhes ou negar-lhes consentimentos para viagem ao exterior. Inciso 5º, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanentemente ou para outro município. Essa questão é muito interessante quando a gente trata de guarda compartilhada, porque, como eu disse, ainda que o casamento, a união estável tenha fim, você continua exercendo a sua guarda, né, o seu poder familiar. E na guarda compartilhada, se um dos genitores vai mudar de domicílio, caso queira levar o menor junto, o outro genitor tem que consentir. Então, aí a importância do inciso 5º. Inciso 6º, nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar. Então eu posso, em um testamento, indicar alguém que cuide do meu filho na minha falta ou na falta do meu cônjuge. Inciso 7º, representá-los judicial e extrajudicialmente até aos 16 anos, nos atos da vida civil,
e assisti-los após essa idade nos atos que forem parte, suprindo-lhes o consentimento. Então, se o seu filho tiver alguma demanda judicial, tiver que postular ou responder no judiciário por algum processo, você vai representá-lo do 0 aos 16 e dos 16 aos 18 você vai assisti-lo. Inciso 8º, reclamá-los de quem legalmente o detenha. Então, por exemplo, a avó não quer entregar a criança para o pai ou para a mãe por algum motivo. Os pais, então, podem fazer uma ação judicial, né? Ação de apreensão de menores é o nome dessa ação. É como se fosse uma busca e apreensão de um veículo, por exemplo, você vai buscar o menor que está com quem não exerce o poder familiar. Inciso 9. Agora é o único direito que você tem: exigir que lhe prestem obediência, respeito e serviços próprios da sua idade e condição. Então vejam bem, quando você vê aqui o inciso 1º que fala que você tem o dever de criar e educar seu filho, só nesse inciso você já sabe que a sua paternidade ou a sua maternidade vão ter reflexos por um bom tempo, pelo menos até o seu filho atingir a maioridade. Depois, os vínculos vão continuar, mas às vezes já aos 18, 20 anos, já há uma questão de vínculo maior de afeto e um menor vínculo financeiro. Mas pelo menos até o seu filho terminar o curso superior, você tem o dever de prestar alimentos. Por quê? Porque você tem que educar, você tem que criar, você tem que sustentar, que são esses deveres aqui do poder familiar que nós vimos no vídeo de hoje. Gostou do vídeo? Toque aqui no sininho para as notificações, nos siga nas nossas redes sociais, deixe o seu comentário e até a próxima. Um abraço!